A gente vai falar sobre um outro salmo também escrito por Davi. Mas antes que a gente comece a falar sobre esse salmo, eu queria te fazer uma pergunta muito pessoal, que a gente cantou sobre isso hoje, que a gente não vai se sentir abandonado, a gente não vai ser abandonado, que Deus ele não nos abandona, que Ele é o nosso defensor, que Ele é o nosso consolador. Mas a pergunta que eu queria te fazer é a seguinte: você já se sentiu esquecido? Em algum momento da sua vida, você se sentiu esquecido? Estou falando em todos os sentidos, não só se sentir esquecido por Deus, mas em algum momento da sua vida você já se sentiu esquecido, abandonado, triste? E eu vou começar contando para vocês um trauma muito pessoal. Eu tenho uma alegria muito grande de ter meus pais aqui hoje para ouvir sobre isso, que é uma oportunidade muito grande que eu tenho de me vingar disso que aconteceu, dessa triste história que poderia ter transformado negativamente a minha vida, mas graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, a gente segue firme. Hoje é aniversário do meu irmão mais novo, Caio. Só que o fato que eu vou contar aconteceu em novembro de 1992, quando meu irmão do meio nasceu. Eu tinha 3 anos de idade, a gente foi para o hospital com aquela alegria, né? Nasceu uma criança e tal, a família feliz agora, temos um irmãozinho e não sei o que, aquela felicidade, todo mundo lá, e de repente pega as coisas, junta as coisas, pega a criança, coloca no colo, e de repente aquela família vai embora feliz para casa, levando o bebê, e a criança de 3 anos ficou lá na clínica, mais especificamente na calçada. Eu dou graças a Deus que meus pais estão aqui hoje e eu posso falar sobre isso, sobre esse trauma. Muitos problemas que eu tenho hoje, roer unha, esse monte de coisas. Trauma é um negócio engraçado, né? Às vezes a gente usa alguma coisa que aconteceu lá no passado. É claro que traumas acontecem e às vezes mexem realmente com quem nós somos, mas às vezes nós usamos para pegar alguma coisa que aconteceu do passado e tudo que eu faço de errado, ao invés de eu assumir a responsabilidade de quem? Dos meus pais e é de vocês mesmo. Queria que vocês soubessem disso hoje de manhã. Meu pai eu cresci ouvindo ele falar que filho de pobre não tem trauma, até porque na nossa época não tinha esse negócio de bullying. Então, meus apelidos sempre foram aí conhecidos para todo mundo. Nasci com a cabeça um pouco grande. Graças a Deus, Deus mandou Flavinho hoje aqui para a igreja, já está dividindo comigo aí esse peso e graças a Deus esse trauma é um negócio que ficou para o passado, mas eu poderia ter passado a vida inteira com essa dificuldade pelo fato de ter me sentido esquecido. Na verdade, para mim foi um recado muito claro desde cedo de que meus irmãos seriam mais importantes do que eu e que eles eram os favoritos e continuam sendo assim. Na verdade, nada mudou. Mas a Bíblia diz para nós que ainda que a mãe abandone o filho que gerou, viu, mãe? Ainda assim, Deus, Ele não nos abandona, o Senhor, Ele não nos abandonará. E no Salmo de hoje, a gente vai falar sobre a história desse homem, Davi, que em determinado momento da vida ele se sente abandonado não pelos seus pais, não por quem quer que seja, mas ele se sente abandonado por Deus. A gente está falando de mais um salmo escrito por Davi, ele que vivia de forma perigosa, como nós vimos na semana passada, ele que entendia e pedia para que Deus fosse a sua proteção e o seu refúgio, mas em um momento da vida de Davi, ou em alguns momentos, mas de forma específica nesse salmo, ele está se sentindo esquecido por Deus. E pode ser que seja um momento parecido da tua vida hoje. Pode ser que você já tenha vivido isso, pode ser que você já tenha se sentido esquecido por Deus, pode ser que você esteja enfrentando isso nesse exato momento, achando que Deus te abandonou, achando que Deus se esqueceu de você, achando que o teu sofrimento e as tuas angústias são maiores do que Deus na tua vida. Pode ser que você ainda sinta-se meio que em crise por estar pensando isso. Pode ser que você se sinta o pior dos pecadores por ousar pensar que Deus ele te esqueceu. Mas eu te convido a olhar para essa mesma crise que Davi tinha, e ela está no Salmo 22. E no Salmo 22 a gente percebe algumas inquietações de Davi que podem ser comuns às suas inquietações também. Ele é um salmo com uma estrutura que se divide entre uma aflição extrema e a certeza que Deus governa e não nos abandona. O texto ele não vai ser projetado essa semana, nós vamos ler todo esse salmo.
Salmo de número 22, escrito por Davi assim: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite e não recebo alívio. Tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Mas eu sou verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que ele o livre, já que lhe quer bem. Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio de minha mãe. Desde que nasci, fui entregue a ti, desde o ventre materno és o meu Deus. Não fiques diante de mim, pois a angústia está perto, e não há ninguém que me socorra. Muitos touros me cercam, sim, rodeiam-me os poderosos de Bazã. Como leão voraz rugindo, escancaram a boca contra mim. Como água me derramei, todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó, à beira da morte. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Tu, porém, Senhor, não fiques distante. Ó minha força, vem logo em meu socorro. Livra-me da espada, livra a minha vida do ataque dos cães. Salva-me da boca dos leões e dos chifres dos bois selvagens. E tu me respondeste. Proclamarei o teu nome a meus irmãos. Na assembleia te louvarei. Louvem-no vocês que temem o Senhor. Glorifiquem-no todos vocês, descendentes de Jacó. Tremam diante dele todos vocês, descendentes de Israel. Pois não menosprezou, nem repudiou o sofrimento do aflito. Não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. De ti vem o tema do meu louvor na grande assembleia. Na presença dos que te temem, cumprirei os meus votos. Os pobres comerão até ficarem satisfeitos. Aqueles que buscam o Senhor o louvarão. Que vocês tenham vida longa. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor. E todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois do Senhor é o reino, ele governa as nações. Todos os ricos da terra se banquetearão e o adorarão. Haverão de ajoelhar-se diante dele todos os que descem ao pó, cuja vida se esvai. A posteridade o servirá, gerações futuras ouvirão falar do Senhor, e a um povo que ainda não nasceu, proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Vamos orar? Deus, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações por meio da Tua palavra, nos ensinando, nos instruindo, nos moldando, para que sejamos cada vez mais próximos daquilo que o Senhor quer que nós sejamos. É a nossa oração, fazemos isso no nome de Jesus. Amém. Salmo de número 22, como eu disse, ele tem essa estrutura que transita entre uma aflição extrema que Davi ele aponta, a ponto de se sentir abandonado por Deus. E por outro lado, ele vai dar algumas certezas, algumas garantias de que Deus ele continua governando e ele continua reinando. Olhando para os versos 1 e 2, a gente percebe um Davi bem aflito, quando ele diz assim: Deus meu, ou meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite e não recebo alívio. Davi, então, ele se sente profundamente entristecido por estar abandonado por Deus. Mas um fato que é bem interessante, que a gente percebe já na sua primeira frase, no seu primeiro clamor que ele faz, é que ele diz, Deus meu, ou na sua versão ele diz, meu Deus. Ainda que ele se sentisse abandonado e esquecido, ainda assim ele não questionou o fato de Deus ser o seu Deus. E Deus, ele é um Deus que se permite ter relacionamentos pessoais. Deus, ele é um Deus que é uma pessoa, é um Deus pessoal, é um Deus que se relaciona. E Davi, embora se encontrasse em uma crise profunda, e às vezes é exatamente assim que nós vivemos, em crise, em dificuldade,
mas a gente pode ter essa certeza que, embora as crises elas são realidades da nossa vida, elas vêm e vão, mas a certeza que nós temos é de que há um Deus que reina sobre todas as coisas, há um Deus que reina sobre tudo, e esse Deus, mesmo nos momentos de crise, Ele não deixa de ser o nosso Deus. Ainda que você sinta-se abandonado, Deus continua sendo o teu Deus. Ainda que você se julgue esquecido por Ele, Deus continua sendo o teu Deus. E essa certeza Davi, de certa forma, possuía, porque ele começa esse salmo, embora em meio à angústia, crise e dificuldade, dizendo: meu Deus, meu Deus. Mas se essa certeza ela é tão certeza assim, por que ele continua fazendo a afirmação: por que me abandonaste? Já que ele tinha certeza que Deus era de fato o seu Deus, já que ele conhecia sobre quem Deus era, já que ele tinha experimentado situações, ele tinha vivido experiências profundas com esse que era o seu Deus, e ele sabia que Deus não o abandonaria jamais, ele sabia que Deus estaria com ele para sempre, ele sabia que Deus havia prometido que o reino dele não teria fim, que Deus levantaria um descendente dele, que governaria para todo sempre, mas ainda assim Davi ele faz esse questionamento para Deus, dizendo: Deus meu, por que me abandonaste? Na verdade, a razão para isso é que às vezes nós nos encontramos tão desesperados pelas dificuldades que a vida nos impõe, que esse desespero ele se coloca entre a nossa mente e o nosso coração, aumentando a distância entre aquilo que nós sabemos e aquilo que nós experimentamos. O sofrimento ele tem esse terrível poder sobre nós, o desespero ele tem esse terrível poder sobre nós, de aumentar a distância entre aquilo que nós sabemos e aquilo que nós experimentamos. Eu sei que Deus é o meu Deus. Com a minha mente, eu consigo perceber que Ele é o meu Deus, que Ele é o meu Senhor, que Ele reina e governa sobre tudo e que Ele não me abandona. Agora, o desespero e o sofrimento me fazem experimentar exatamente o contrário de tudo aquilo que eu sei. Já enfrentou situação na vida que você questionou a bondade de Deus, embora você soubesse que Deus é bom? Já enfrentou situação na vida que você questionou a presença de Deus, embora você soubesse que Deus ele se faz presente e não nos abandona? O desespero, o sofrimento, a crise, a angústia, eles aumentam de forma muito grande a distância que há entre aquilo que nós sabemos e entre aquilo que nós estamos vivenciando ou que nós estamos experimentando. E esse salmo é um reflexo exatamente disso. Esse salmo, ele se divide entre desespero e fé. Se você analisar esse salmo com calma e entender que é uma canção, que é um poema, que foi algo escrito por Davi ali, porque vivenciava algum momento da sua vida, vai parecer de forma muito tranquila e sem você fazer muito esforço, que Davi ele era alguém quase que bipolar. Você vai olhar para Davi e você vai ver ele dizendo: tu és o meu Deus, mas tu me abandonaste. Eu sei que o Senhor é Deus, governa sobre tudo, o Senhor tem conduzido a história do seu povo, mas eu estou me sentindo só, eu estou me sentindo aflito, eu estou me sentindo abandonado. E parece realmente que as informações não cruzam, parece que as informações elas não fazem sentido, porque se alguém entende que Deus não abandona, como que essa pessoa pode sentir-se abandonado? Mas o sofrimento e o desespero aumentam a distância que existe entre o que você sabe e aquilo que você experimenta, e é exatamente dessa forma que Davi se sente nesse momento. E muito provavelmente, esse salmo é um retrato da sua vida hoje, ou em algum momento que você já experimentou uma situação de desespero, uma situação de sofrimento, que você chega a se questionar, não é nem os atributos de Deus, você chega a se questionar se a tua fé faz sentido, se Deus de fato existe, porque o sofrimento está te cegando diante da realidade de quem Deus é. É interessante que Deus ele ouve esse clamor de Davi e ele não repreende Davi pelo fato dele sentir-se abandonado, porque isso é mais comum do que se imagina. E isso não é o reflexo apenas da vida do rei Davi, mas é o reflexo em muitas situações da nossa própria vida, porque há dentro de nós uma luta constante entre a carne, que é a nossa humanidade, e o espírito, que é a nossa fé. Não acredite muito na ideia de que a partir do momento em que você entrega a sua vida para Deus,
você se tornou livre de crises, de angústia, de dificuldade, de sofrimento e de desespero, porque nós continuamos sendo totalmente humanos. E diante da nossa humanidade, é mais do que comum que você se sinta fraco, triste, abandonado. E eu queria te encorajar dizendo que Deus, Ele sabe exatamente a forma como você se sente. E essa é uma luta muito comum entre qualquer ser humano, porque de um lado nós temos as nossas certezas e de outro lado as nossas certezas elas são abaladas de acordo com o momento que nós estamos vivenciando. Exatamente assim Davi se via nesse momento. E talvez esse seja um reflexo da sua vida hoje. João Calvino, sobre isso, ele vai afirmar que não há um dos piedosos sequer que não experimenta diariamente em si mesmo a mesma coisa. De acordo com o julgamento da carne, ele pensa que é rejeitado e abandonado por Deus, enquanto ainda apreende pela fé a graça de Deus que está escondida dos olhos, dos sentidos e da razão. Irmãos, o sofrimento e a dificuldade, muito comumente, eles cegam os nossos olhos diante daquilo que nós sabemos de forma racional, que Deus existe, que Deus não nos abandona, que Deus não nos desampara. O desespero e o sofrimento, de forma muito comum e muito rotineira, aumentam a distância entre a tua mente e o coração, aumentam a distância entre o que você sabe e o que você experimenta. Davi, ele diz, meu Deus, por que me abandonaste? Porque o Senhor está tão longe de salvar-me? Porque o Senhor está tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, Davi ele ainda ia nos 2 cultos, que ele fala no verso 2, que eu clamo de dia, não responde, eu clamo de noite e não recebo alívio. Você está tendo a opção de ir em um culto, só Davi ia nos 2, e ainda assim ele sentia-se abandonado por Deus. Ele não ouvia resposta da parte de Deus, ele não percebia um Deus que em muitos momentos da sua vida fora presente. Davi, ele reconhecia a grandeza de Deus por inúmeras coisas que ele tinha feito, e ele sempre glorificava a Deus, não colocando na sua própria força todos os méritos pelas conquistas que ele tinha, mas sim em Deus. Ele sabia que Deus era grande, poderoso, justo, fiel, santo, bom, e uma série de coisas, mas ainda assim ele não conseguia vivenciar exatamente isso. Até que no verso 3, ele vai dizer assim, apesar de tudo isso, tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Davi ele faz agora uma afirmação de adoração e uma afirmação de confiança, embora ele estivesse desesperado, embora ele estivesse se sentindo abandonado, mas ainda assim, no meio do seu desespero, ele olha para trás, e quando ele olha para trás e recebe uma confiança maior do que as suas forças, porque ele percebe que ao olhar para trás, ele se lembra dos grandiosos feitos que Deus já havia feito por meio deles e por meio do seu povo. Às vezes o remédio para uma situação de desespero não é ficar se corroendo de ansiedade, de angústia, pensando no que ainda está por vir, mas é olhar para trás, para que você tenha a certeza de que você já se desesperou antes e Deus não te abandonou, de que você já ficou aflito antes e talvez até mais do que você está nesse exato momento, mas Deus continuou sendo presente na sua vida. Da mesma forma que Davi fez, ele olha para trás, ele diz que os meus antepassados, ou seja, a história do povo de Israel, toda aquela história de que saiu do Egito, foi caminhando pelo deserto, chegou na terra prometida, Davi conhecia essa história, Davi ele sabia essa história, a tradição oral no meio dos judeus é muito forte, dos pais passarem os acontecimentos para os filhos, então um judeu ele crescia sabendo da história do seu povo, sabendo sobre a origem do povo, e Davi, quando ele olha para trás, ele se lembra do que ele já tinha aprendido, de que Deus conduziu o povo em meio deserto, e esse mesmo Deus era o seu Deus e não abandonaria no seu deserto existencial que ele vivia naquele exato momento. Irmãos, não sei se você enfrenta hoje essa crise de saber que Deus é bom, mas não viver isso. Essa crise de saber que Deus ele é o seu Deus, mas no mesmo momento você sentir-se abandonado. Se esse é o teu problema hoje, a grande solução, olha para trás, olha para a tua história de vida.
Não olha para trás no sentido de virar as costas para a realidade que está diante de você, mas no sentido de retomar a sua confiança, de retomar as suas forças, porque quando você olha para a sua história de vida, você percebe inúmeros momentos que Deus foi fiel e Ele vai continuar sendo fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo, ainda que nós sejamos infiéis. Olhe para trás, olhe para a tua história de vida e perceba o quanto Deus te ama e perceba que Ele jamais te abandonou. Meus pais não me amam porque eles me esqueceram na clínica? Não, absolutamente não é isso. Se eu olhar para trás hoje e ver a minha história de vida, eu vou ver que eles me amam pelo tanto que eles renunciaram na vida por algumas coisas em meu favor, ainda que tenham renunciado muito mais pelos meus irmãos, mas ainda assim eu consigo perceber o amor deles por meio desses gestos de renúncia. Foi Deus que trouxe vocês aqui hoje de manhã. Muito obrigado pela presença. Por meio desses gestos de renúncia, por meio de olhar para trás e perceber o quanto fizeram já de bem por mim. Da mesma forma, quando nós nos sentimos abandonados e esquecidos por Deus, se nós olharmos para trás, é instantâneo, é rápido. A gente vai ver quantas vezes nós fomos abraçados pela graça e pela misericórdia de um Deus que não nos abandona. De um Deus que, embora a gente não merecesse em momento algum, ainda assim Ele nos tomou pelos braços, Ele nos conduziu, Ele nos abençoou, Ele nos deu muito mais do que nós merecíamos, porque Ele é de fato o nosso Deus, porque nós olhamos para trás e não fazemos por medo do que vem à frente, mas nós fazemos para renovar as nossas forças, porque quando olhamos para trás nós percebemos quem o Senhor é. E aqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, porque as nossas forças elas não estão mais nos nossos sentimentos ou no que nós pensamos da relação de Deus para conosco, mas as nossas forças estão no Senhor Deus, Criador, que fez o céu e a terra e que governa sobre todas as coisas. O cerne da questão desse verso 3 é quando Davi diz: Tu, porém, és o Santo de Israel. Independente de como eu me sinta abandonado, eu sei que Tu és o Santo de Israel. Independente de que eu me sinta esquecido nesse exato momento, eu sei que Tu és Deus e Tu és o Santo de Israel. O que isso ensina para nós? Essa simples palavra, porém, ensina para nós, no contexto desse verso, é que Deus não depende dos teus sentimentos para que Ele seja Deus. Tem muita gente que diz assim, olha, faz aquela cara de crente, né, que a gente conhece, aquela cara de sofrimento, assim, diz assim, Deus está aqui porque eu estou sentindo. A minha pergunta é, se você não estiver sentindo absolutamente nada, Deus ele vai deixar de estar aqui? A presença de Deus em um determinado lugar, ela está condicionada ao teu sentimento, ou aquilo que você acha, ou aquilo que você acredita? Absolutamente que não. Deus ele não está aqui porque você está sentindo. Deus ele está aqui, quer você sinta, quer você não sinta. Porque Deus está aqui porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra e Ele disse que estaria presente onde estivessem 2 ou 3 reunidos no seu nome. Se temos aqui mais de 2, 3, mais do que isso, reunidos no nome de Jesus, no nome dEle, é fato que Deus ele está presente entre nós, porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra, quer você sinta e quer você não sinta. O grande problema é que nós colocamos os nossos sentimentos acima de tudo. Você foi ofendido. A Bíblia diz para você que você tem que perdoar. Mas você diz assim, eu não senti no meu coração. A Bíblia te ensina que o serviço é parte fundamental da vida cristã. E a gente está aqui semana após semana falando que precisamos de pessoas para ajudar na questão do voluntariado. Ou ainda que não queira servir na igreja, apesar de não entender muito isso, mas se você quiser servir a outras pessoas em outros lugares, ainda assim você vai condicionar isso ao quê? Não senti ainda no meu coração. E pode ser que você morra sem sentir isso no seu coração. Não é questão de sentimento, é questão de obediência. Não é questão de sentimento, é questão de decisão.
Não é questão de sentimento, porque Deus ele não está condicionado ao que eu sinto ou deixo de sentir, mas Deus ele é fiel e ele é fiel para cumprir a sua palavra. E Davi ele faz essa afirmação: embora eu me sinta abandonado, o Senhor me abandonou, o Senhor está longe de mim, o Senhor não ouve os meus gritos, o Senhor não me responde, o Senhor não me alivia. Tu, porém, és o Santo de Israel. És rei, és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste. Davi agora ele transpira, ele exala a confiança. De certo modo, ele está falando que Deus é agora o meu Deus. Só que quando eu digo que é um salmo bem bipolar, se você olhar para o verso 6 novamente, Davi vai dizer assim: mas eu sou verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que Ele o livre, já que Ele lhe quer bem. Estranho, ele começa se sentindo abandonado, depois ele olha para trás e ele se lembra dos feitos de Deus, ele sente-se confiante, e agora a gente percebe um Davi em crise novamente. Irmãos, é muito comum essas oscilações na nossa vida cristã. O que nós não podemos perder em momento algum é a nossa confiança em Deus. Davi, ele estava abandonado, ele clamava a Deus. Ele se sentia confiante, ele clamava a Deus. Ele estava em crise, ele clamava a Deus. E é isso que, na verdade, esse salmo ele indica para nós, que é comum no momento de desespero nós sentirmos Deus distante e ausente. Não sei se você já dobrou o joelho para orar e na sua oração parece que não tem ninguém ouvindo. Parece que aquele negócio, a expressão que as pessoas usam, né, não passou do teto. Parece que Deus não está te ouvindo, parece que você está ouvindo no vazio. É comum que você sinta-se assim, mas não é comum que um cristão que diz que professa uma fé em Cristo deixe de orar porque os seus sentimentos fizeram com que o seu desespero tomasse o lugar de Deus no centro do seu coração. É muito interessante. E Davi ele não é repreendido por sentir-se assim, porque na verdade esse Deus pessoal que ele enfatiza no verso 1, Deus ele se permite dialogar conosco, ele se permite entender e ouvir exatamente a forma como nós nos sentimos. Tanto que Davi ele sentia-se abandonado por Deus, tanto que ele olha para trás, ele vê a confiança no que Deus já tinha feito, e agora ele passa a se enxergar como parte do problema. Ele está dizendo: a grande questão é a seguinte: eu sou um verme. Eu não sou um homem, eu sou motivo de zombaria, eu sou um objeto de desprezo do povo. Ele, na verdade, passa a se enxergar como alguém desesperado de fato. E é muito comum que as coisas aconteçam exatamente nessa ordem. Nós olhamos para a situação que nos aflige, automaticamente nós nos desesperamos. Mas aí nós olhamos para Deus e nos enchemos de esperança. Só que quando nós olhamos para Deus, para a sua grandeza, imediatamente nós somos mergulhados em humildade, porque nós olhamos para nós, comparamos com essa grandeza de Deus, que nós acabamos de ter um deslumbre da sua glória, e olhamos para nós, e olhamos para a grandeza de Deus, e quando olhamos para nós percebemos que não passamos de nada comparados à grandeza de Deus. O profeta Isaías é um exemplo muito claro disso, no capítulo 6 do seu livro. Quando ele diz que no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto, sublime trono, sua glória enchia o templo, os anjos, os serafins voavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e uns olhavam para os outros e clamavam em alta voz o tempo todo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a glória está cheia da sua glória. Ele tem uma noção do que é a glória de Deus, e imediatamente Isaías ele vai olhar para si e vai dizer assim: então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Davi ele se sente exatamente assim, estava abandonado, se lembra da grandeza e da glória de Deus, e agora quando olha para si, ele se vê como um verme, como alguém desesperado. Nos versos 9 e 10, ele já está diferente de novo. A impressão que eu tenho é que Davi escreveu esse salmo aqui em vários meses, sabe?
Um dia que ele está triste, ele foi escrever o verso 1º e o 2º, aí saiu para pastorear as ovelhas, fazer uma série de coisas, vou fazer outro salmo, aí de repente ele volta, ele já está feliz de novo, e aí ele escreve o verso 3. A impressão que dá é exatamente essa, porque sugere uma bipolaridade muito grande, sugere percepções muito diferentes da realidade, mas nos momentos de crise nós somos exatamente assim, oscilantes, com um humor bem variável. Você está feliz, de repente acontece alguma coisa e você está triste. Isso é comum na sua vida. O que não é comum é um cristão deixar de orar. No verso 9 e 10, Davi ele vai dizer assim: contudo, ele já estava triste de novo, né? Estão zombando de mim, estão fazendo uma série de coisas, mas agora ele vai dizer: contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio de minha mãe, desde que nasci, fui entregue a ti, desde o ventre materno és o meu Deus. Ele expressa mais uma vez a confiança em um Deus que tinha o tirado do ventre materno, que tinha mantido a vida dele em segurança, que tinha sido o seu Deus por toda a sua vida, e agora Davi ele não está falando simplesmente das ações de Deus em prol do povo, mas ele está falando da sua própria vida pessoal, porque quando a gente olha para trás, a gente consegue ver o que Deus já fez por outros, pelo povo, pela nação, pela minha família, mas eu consigo enxergar também o que Ele fez por mim e o que Ele fez em mim. Tanto que agora no verso 12 ele vai dizer assim, a partir do verso 12, né? Muitos touros me cercam, rodeiam-me os poderosos de Bazã, como leão voraz rugindo, escancaram a boca contra mim, como água me derramei, os meus ossos estão desconjuntados. Ele começa a narrar o seu sofrimento, ele começa a dar detalhes da sua tristeza, da sua dificuldade, até que ele conclui no verso 19, dizendo: tu, porém, Senhor, não fiques distante, ó minha força, vem logo em meu socorro. Agora Davi ele está clamando a Deus, mas sem culpá-lo por um suposto abandono que ele mesmo estaria sentindo. Percebam a ordem do que acontece na vida de Davi e compare com a ordem do que costuma acontecer na sua própria vida. Olha para o problema, sente-se desesperado. Olha para Deus e vê a sua grandeza. Olha para si mesmo e vê o quanto é pequeno. Mas quando eu olho para a grandeza de Deus e eu olho para o quanto eu sou pequeno, eu consigo perceber também o que Deus, que é grande, pode fazer com alguém pequeno como eu sou. Na visão de Isaías que eu citei agora há pouco, quando ele se vê como alguém pequeno, ele vai escutar o próprio Deus, ele vai dizer: então ouvi uma voz que me dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E ele vai dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando nós percebemos que Deus é grande, e nós somos pequenos, quando nós percebemos que Deus é tudo, e nós não somos absolutamente nada, por mais estranho que pareça, é exatamente nesse momento que você se tornou pronto para ser usado por Deus. O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. No livro As Crônicas de Nárnia, tem até alguns filmes. Em determinado momento, o leão lá, que é o Aslan, uma figura de Jesus Cristo, ele pede para um dos meninos, não me lembro agora se era o Pedro ou o Edmundo, que são os dois personagens, mas ele diz: agora eu quero contar com você para você reinar junto comigo aqui sobre o reino de Nárnia. E ele vai responder assim: mas eu não me sinto preparado para isso. E ele vai dizer: exatamente porque você se sente assim, eu sei que você está pronto. Irmãos, Deus, Ele nos usa quando nós temos a real noção de que nós não somos absolutamente nada, porque nós dependemos não da nossa grandeza ou da nossa capacidade, mas da força que só pode vir dele. Eu olho para o problema, me desespero, olho para Deus, vejo o quanto Ele é grande, olho para mim mesmo, vejo o quanto eu sou pequeno, mas ao mesmo tempo eu percebo a graça de Deus que faz coisas grandiosas por meio de pessoas tão pequenas como eu, como você, como qualquer um de nós. Na verdade, esse salmo, ele, como todos os outros, ele é uma poesia expressando essa oração de Davi. E tudo isso que aconteceu, todo esse processo, toda essa ordem que a gente consegue analisar olhando para esse salmo, só é percebido por meio da oração. A grande diferença, talvez, de Davi para você, é que você encara a oração como sendo o seu último recurso.
Você encara a oração como sendo a última solução, o último fio de esperança. Eu já tentei de tudo. Quando nada deu certo, nada aconteceu do jeito que eu queria. Agora, o que eu tenho que fazer? Agora não me resta nada senão orar. E está errado. A primeira atitude de um cristão diante de qualquer coisa deve ser a oração, porque nós temos um Deus que não é uma força isolada de nós. Nós servimos a um Deus que é uma pessoa que se permite dialogar conosco, que se fez homem, que entende as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, as nossas tentações e que, independente do teu sentimento, Ele não deixa de ser o seu Deus. Mas nós fazemos de tudo, nós corremos atrás de tudo, nós usamos todos os recursos e tentamos dar jeito para todas as coisas, e quando nada mais tem jeito, agora sim a gente pensa que é hora de orar, mas não é. Davi, ele entendia a oração como sendo o seu relacionamento diário com Deus. Irmãos, a oração ela é capaz de fazer-nos enxergar muita coisa. Durante a oração, Davi, ele percebeu que não era um abandono de Deus em relação a ele, mas esse era um sentimento seu. E agora, ao invés de reclamar isso da parte de Deus, ele se submete em humildade, dizendo: Senhor, o problema sou eu que sou um verme, mas ainda assim eu quero me colocar diante do Senhor, me socorra. Perceberam a diferença? De um homem que está dizendo: todos os meus problemas são reflexo de Deus ter me abandonado. E agora ele está dizendo: o problema na verdade sou eu. Eu estou sentindo que Deus me abandonou, mas eu tenho certeza que Ele não me abandonou. Senhor, me socorre, me ajuda, me livra, porque eu não sou absolutamente nada e nem ninguém. A oração tem o poder de transformar aquele que ora. A oração é a única forma de nós vencermos o desespero. Quando nós oramos, nós nos conectamos com aquele que nos dá esperança novamente. Lamentações de Jeremias vai dizer: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Você achou que essa frase era da Ana Paula Valadão, né? Mas está na Bíblia. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quando nós oramos, nós nos conectamos com aquele que é maior do que todas as coisas. E essa distância que eu falei lá no começo, entre aquilo que você sabe e aquilo que você experimenta, ela é simplesmente desfeita por meio da oração. Vejam que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 4, versos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Tanto o seu coração, que pode representar aquilo que você experimenta e sente, quanto a sua mente, que significa aquilo que você sabe, tudo isso será guardado pela paz de Deus, que excede todo o entendimento. Paz de Deus só é experimentada por meio da oração. Paz de Deus não é ausência de sofrimento e problema. Paz de Deus não é ausência de conflito e dificuldade, mas paz de Deus é aquilo que você experimenta apesar de todo sofrimento, problema, angústia e dificuldade. E Paulo vai dizer que ela excede o entendimento, porque você experimenta a mesma situação que te deixava desesperado. Você está vivendo exatamente a mesma situação, mas agora você não está desesperado, porque você não consegue entender o que está acontecendo. Essa paz, ela excede o entendimento, porque ela, na verdade, guarda o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Paz de Deus é algo que nós experimentamos em meio à crise, e a paz de Deus é aquilo que nos transforma para percebermos que não é o nosso sentimento de estarmos abandonados por Deus, que significa que Deus nos abandonou, mas é a certeza de que Deus ele não nos abandona, não nos desampara, é que me faz viver, é que me faz seguir em frente, porque eu não sou refém dos meus sentimentos e das minhas emoções, mas a minha mente ela está cativa e agarrada à palavra de um Deus que não mente. Somente por meio da oração nós somos transformados a esse ponto. Quem experimenta a paz de Deus, que é experimental, é aquele que tem paz com Deus, que é uma paz relacional. Para termos essa paz que nós experimentamos, que é a paz de Deus, nós precisamos primeiro ter paz com Deus, porque nós éramos seus inimigos.
E paz com Deus é o que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Nós éramos inimigos dele e agora nós nos relacionamos novamente com ele. Nós éramos órfãos e ele nos fez filhos. Nós éramos inimigos e vivíamos em inimizade, em guerra em relação a Deus. E hoje nós temos paz com Deus por meio de Jesus. E a consequência disso é nós experimentarmos a paz de Deus, que excede o entendimento e que guarda os nossos corações e mentes nele. João 14, 27, Jesus vai dizer: deixo-lhes a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Irmãos, a única coisa capaz de tirar o medo de dentro de nós é a paz de Deus. Cantamos aqui: o medo não me prende mais, pois Cristo é a minha paz. Você olha para Davi, você compara o verso 11, quando ele diz: a minha angústia está perto e Deus está distante. Você olha o verso 19, quando ele fala: Senhor, não fique distante, venha logo em meu socorro. E você olha agora um verso 24, quando o seu coração está inundado pela paz de Deus. Ele diz: pois não menosprezou, nem repudiou o sofrimento do aflito, não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. Davi, ele estava se sentindo abandonado em meio ao sofrimento no começo do Salmo, mas agora ele diz que Deus não menospreza, não esconde o seu rosto, mas Deus ouve o seu grito de socorro. O que transformou esse homem a esse ponto? A oração, o diálogo com um Deus que é pessoal, que se permite dialogar. Irmãos, nós temos na oração uma ferramenta poderosa, uma ferramenta que nos transforma a ponto de vermos a grandeza de Deus e por meio de enxergarmos isso, passarmos a adorá-lo. A oração não muda Deus. A oração, às vezes, muda as circunstâncias, às vezes não muda nem as circunstâncias, mas a oração sempre muda aquele que está orando, porque a oração ela nos conecta com a vontade de Deus, que é revelada para nós em Cristo Jesus. Por meio dele, nós temos o tema do nosso louvor, é o que Davi vai dizer, do louvor na grande assembleia, ou seja, um louvor comunitário que se dá na reunião do povo de Deus. Em Deus nós encontramos justiça plena, que ele vai dizer nesse Salmo 22 aqui, que os pobres comerão até ficarem satisfeitos. Nós vamos ver nesse Salmo a certeza de que um dia todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para ele, todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois do Senhor é o reino e ele governa sobre todas as nações. Nesse Salmo nós veremos que o Senhor é rei e domina sobre tudo e sobre todos. E é esse Deus que nós servimos, e é esse Deus que nos prometeu dar uma paz que excede todo o entendimento. A paz de Deus que nós experimentamos como consequência da paz com Deus, que foi iniciativa dele de refazer a comunhão conosco. Refazer a comunhão, porque Deus ele criou o homem em um estado de perfeita comunhão com ele, mas o homem decidiu abandoná-lo, virar as costas do seu Criador, pecar, e como consequência disso, esse homem ele foi desconectado dessa relação perfeita com Deus. E todos nós que nascemos depois de Adão, a partir dele, nascemos separados de Deus. Romanos vai dizer para nós que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Mesmo livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos vai dizer para nós que o salário, a consequência, a retribuição do pecado é a morte. Ou seja, nós como pecadores éramos merecedores da morte e da condenação eterna, mas Deus ele decide intervir na história, enviando o seu Filho para viver uma vida perfeita que éramos incapazes de viver. Ele foi crucificado, ele foi morto, levando sobre si os nossos pecados, mas ele ressuscita vencendo a morte e fazendo isso por cada um de nós. Diante da nossa incapacidade, ele fez todas as coisas, e a forma de nós nos apropriarmos desse presente da sua graça é unicamente pela fé que nós depositamos em Jesus Cristo. Teremos paz com Deus, experimentaremos a paz de Deus. Tudo isso só é possível, não é por meio de quem Davi era, não é por meio da oração de Davi, mas é por meio daquele de quem Davi falava. Esse salmo também não é um salmo simplesmente sobre Davi, mas ele aponta para aquele de quem toda a Bíblia vai falar, que é Jesus. Nós não somos salvos por exemplos de conduta, de padrão e de moral, mas nós somos salvos pela fé na graça de Deus que nos é revelada por meio do Evangelho. Olha para os versos 16 a 18. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram minhas mãos e meus pés,
Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Vamos comparar agora com o que diz para nós em Mateus 27, 35. Fica com a Bíblia aberta aí nos dois livros, que a gente vai ver algumas coisas interessantes. Depois de o crucificarem, ou seja, feriram as suas mãos e os seus pés, exatamente da forma que Davi tinha falado. Dividiram as roupas dele, tirando sortes. Se cumpriu em Cristo exatamente o que Davi tinha falado séculos e séculos antes da vinda do Messias. Volta lá comigo para o Salmo 22, no verso 7 e 8, quando ele diz: caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que ele o livre, já que lhe quer bem. Volta para Mateus 27, dos versos 39 a 44. Os que passavam, lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz se é filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo, e é o rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse: sou o filho de Deus. Igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Olha para o verso 1 do Salmo 22. Meu Deus, por que me abandonaste? Volta para Mateus 27 e olha no versículo 46. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Davi sentia-se abandonado por Deus. Jesus foi de fato abandonado por Deus. Isso significa que Deus ele nos abandona nas horas mais difíceis? Não. Isso significa que Deus não suporta o pecado, porque ele é um Deus santo. E quando ele olha para Jesus naquela cruz, ele não via o Filho de Deus, mas ele via os seus pecados, ele via os meus pecados, e ele abandona o seu próprio Filho na cruz por causa dos nossos pecados. O sentimento de Davi se cumpre de forma total em Jesus. Paulo escreve para os Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 5, verso 21, exatamente isso, quando ele fala: Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Jesus experimentou a ira de Deus que estava destinada a nós por causa dos nossos pecados, para que nós pudéssemos desfrutar da graça de Deus que estava destinada a Jesus, porque ele sim viveu uma vida perfeita. Por isso que nós dizemos que a morte de Jesus ela é substitutiva. Jesus experimenta os nossos pecados e recebe em si o castigo dos nossos pecados, para que nós recebêssemos a justiça que pertence a Ele. E esse é um presente para nós da graça de Deus. Assim como toda a Escritura, esse salmo aponta para Jesus. E somente por meio do sacrifício de Jesus, somente por meio dele, nós temos paz com Deus. E por termos essa paz com Deus, nós experimentamos a paz que vem dele e que excede o entendimento, que guardará os nossos corações e mentes. Um salmo que começa com uma cena triste, um clamor angustiado, mas ele termina com a certeza do triunfo de Deus, com todos os povos voltados para ele, com todos os povos o adorando, como vai dizer nos versos 27 e 28, que todas as famílias da terra se prostrarão diante dele, e tudo isso só foi possível e se cumpriu de forma perfeita, por causa do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. É o que Paulo vai dizer em Filipenses no capítulo 2, dizendo que ele não julgou que o fato de ser Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, humilhou-se a si mesmo, foi reconhecido em figura humana, foi obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que, ou seja, por causa disso, Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa mesma cena do Salmo, ela é descrita por meio da vida de Jesus.
desconfiança, sentimento de abandono, sentimento de desprezo, sentimento de que foi esquecido, mas ele termina com o triunfo final do Senhor sobre todas as coisas, e nós podemos confiar nele e ter esperança nele, porque ele tem o controle da história, e nós não temos dúvida de que o final da história, o desenrolar dos fatos é com a vitória de Cristo Jesus sobre todas as coisas, e reinando para todo sempre, e nós reinando juntamente com ele, porque nós que éramos seres desprezíveis e comparados a vermes e a nada, como Davi vai dizer, Deus nos fez reis e sacerdotes com Cristo Jesus. Nessa certeza que nós depositamos a nossa fé, e esse salmo ele deve ser para nós um padrão que norteia a nossa vida cristã, de que problemas reais e inescapáveis eles vão nos alcançar, mas eles devem nos levar à oração. Que essa oração nos leva a lembrar e meditar nas promessas de Deus, tanto aquelas que Ele cumpriu no passado, quanto aquelas que nós confiamos que serão cumpridas no futuro. A lembrança das promessas de Deus nos ajudará a louvá-lo como nós devemos. E quando nós louvamos a Deus como nós devemos, quando nós louvamos a Deus como Ele quer ser louvado, nós passamos a encarar os problemas da vida, os problemas que surgem diariamente, com graça e com fé. Porque não há problema maior do que um homem estar separado de Deus e do seu Criador. E esse problema foi resolvido para nós por Jesus Cristo como um presente da sua graça. E essa é a mensagem do Evangelho. Loucura para uns, escândalo para outros. Se é loucura ou escândalo, para nós pouco importa. O que importa é que nós estamos conectados diante de Deus novamente, por causa da loucura da pregação do Evangelho, por causa do escândalo da graça de Deus.